paz do Senhor esteja com você. Aqui é o Vitor Freire e antes de começarmos esta oração da noite, eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda consegue acreditar que Deus pode mudar a situação que parece impossível? Talvez tenha sido um daqueles dias difíceis. Dias em que você tentou manter o sorriso, tentou continuar firme, tentou não demonstrar preocupação, mas por dentro existe algo pesando no seu coração. Talvez uma preocupação com a família, talvez uma luta financeira, talvez um problema que parece não ter solução. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica acreditar, porque uma das maiores batalhas da vida não é apenas enfrentar problemas, é continuar tendo esperança enquanto esperamos a resposta. Mas eu acredito que Deus trouxe você até esta oração para renovar algo precioso dentro da sua alma, a sua fé. Porque quando Deus entra em uma história, o impossível deixa de ser a palavra final. Então permaneça comigo até o final deste vídeo. Porque esta noite pode marcar um novo tempo na sua caminhada com Deus. Existe uma palavra que eu quero compartilhar com você. Está escrito em Marcos, no capítulo 5, versículo 36. Não tenha medo, tão somente creia. Essas palavras foram ditas por Jesus a um homem chamado Jairo, um pai desesperado, um homem que estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. E talvez Deus queira falar exatamente isso para alguém hoje. Não tenha medo, continue crendo, porque Deus ainda está trabalhando. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal. Todos os dias temos uma oração nova aqui no VF Kingdom e compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando recuperar a esperança. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando recuperar a esperança. Talvez uma simples mensagem enviada por você seja exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. E permaneça comigo até o final, porque vamos orar juntos pela sua vida e pela sua família. A história de Jairo é uma das mais emocionantes da Bíblia. Ele era um líder respeitado da sinagoga, mas naquele momento, nada da sua posição podia resolver o problema que estava enfrentando. Sua filha estava gravemente doente. E quando a situação chegou ao limite, ele correu até Jesus. Isso já nos ensina algo muito importante. Existem momentos em que a única direção correta é buscar a presença de Deus. Jairo chegou aos pés de Jesus com o coração quebrantado. Ele acreditava que o Senhor poderia fazer algo, mas enquanto caminhavam em direção à sua casa, chegaram algumas pessoas trazendo uma notícia devastadora. A menina havia morrido. Humanamente falando, a situação havia acabado. Não existia mais esperança. Não existia mais solução. Não existia mais motivo para acreditar. Talvez alguém está ouvindo esta oração esteja se sentindo assim. Você olha para alguma área da sua vida e pensa: já era tarde demais. Não existe mais saída. Não tem mais jeito. Mas foi exatamente nesse momento que Jesus olhou para Jairo e disse: não tenha medo, tão somente creia. Que palavras poderosas! Porque a fé verdadeira muitas vezes é colocada à prova justamente quando tudo parece perdido. É fácil acreditar quando os sinais são positivos. Difícil é continuar crendo quando as circunstâncias dizem o contrário. Mas Deus não trabalha limitado pelas circunstâncias. Aquilo que parece impossível para nós continua sendo possível para Ele. Jesus chegou à casa de Jairo. Todos estavam chorando. Todos estavam convencidos de que tudo havia acabado. Mas Jesus enxergava algo que ninguém mais conseguia ver.
E quando entrou naquele quarto, segurou a menina pela mão e a levantou. O milagre aconteceu. O que parecia encerrado recebeu uma nova oportunidade. E sabe o que essa história nos ensina? Que Deus pode agir até quando não enxergamos mais saída. Glória a Deus. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez esteja cansado. Talvez tenha orado muitas vezes pela mesma situação. Mas a demora de Deus nunca significa abandono. Enquanto você espera, Deus continua trabalhando. Muitas vezes o Senhor está preparando algo que ainda não conseguimos enxergar. Porque a esperança cristã não depende das circunstâncias. Ela depende de quem Deus é. E o nosso Deus continua sendo o Deus dos milagres. Continua sendo o Deus que restaura famílias. Continua sendo o Deus que abre portas. Continua sendo o Deus que fortalece corações cansados. Talvez o maior milagre que Deus queira fazer hoje seja dentro de você. Renovar sua fé, renovar sua esperança, renovar sua confiança. Porque quando a fé volta a viver, o coração volta a acreditar. E quando voltamos a acreditar, passamos a enxergar possibilidades onde antes só existia medo. Por isso, não entregue sua esperança ao desânimo. Não entregue sua fé às circunstâncias. Continue confiando. Continue orando. Continue caminhando. Porque Deus ainda escreve capítulos surpreendentes na vida daqueles que permanecem crendo. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar pela sua vida. Então, feche seus olhos por alguns instantes e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esta noite. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós, mesmo quando não percebemos. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que chegaram cansadas, pessoas que estão enfrentando lutas difíceis, pessoas que estão perdendo a esperança. Mas nesta noite nós pedimos, renova a fé de cada uma delas. Assim como o Senhor Jesus fortaleceu o coração de Jairo, fortalece também o coração desta pessoa agora. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe tristeza, coloca paz. Onde existe desânimo, coloca esperança. Pai, visita cada casa representada nesta oração. Abençoa as famílias. Traz direção para quem está confuso. Traz provisão para quem está enfrentando dificuldades. Traz cura para quem está sofrendo. E acima de tudo, lembra esta pessoa que o Senhor continua no controle da sua história. Que ela possa dormir hoje com o coração mais leve, confiando que o Senhor está trabalhando mesmo quando ela não consegue enxergar. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Declaramos que continuaremos crendo nos teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Eu continuarei crendo. E se você tem um pedido de oração, deixa aqui também. Eu estarei orando por você e pela sua família. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de esperança. Que Deus abençoe sua noite. Que Deus fortaleça a sua fé. E até o próximo vídeo.